Bem-vindo ao Horizonte de Conversas. Esse é o nosso podcast onde a gente vai tratar de saúde, educação e vamos contar muitas histórias para poder falar o que sobre bem-estar, sobre felicidade, sobre gestão da emoção e tudo isso aí, claro, com convidados especiais, muito especiais, para poder colaborar aqui na produção desse nosso podcast. Hoje nós estamos aqui, podcast número 1, nós vamos falar, que é o nascimento. Estou trazendo aqui hoje a psicóloga Doiane Kate, que é professora universitária, faz atendimento clínico em psicologia e agora está fazendo psicologia gestacional, que esse é o nosso tema do nosso primeiro episódio. Tem tudo a ver, né? Estamos falando de nascimento, então estou aqui com a nossa queridíssima Doiane. Doiane, obrigado pela sua presença. Claro que é isso, é um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre a psicologia gestacional e principalmente sendo o primeiro episódio, a gente começa, né, dos comecinhos das relações, né? Olha aí. Doiane, agora pra gente começar aqui esse nosso bate-papo, me diga uma coisa, como é que surgiu essa proposta de trabalhar, que a gente não vê falar muito sobre a psicologia gestacional, né? Cuidar aí do nascimento, cuidar da gestação, cuidar de repente desse preparo ou mesmo aí o pós-parto. Como é que surgiu essa ideia, essa proposta de trabalhar com gestação? Para mim, Flávio, surgiu ali desde 2013, né? Quando eu tive aula com a Alessandra Reis. Ela é uma das percussoras, né, da psicologia gestacional, e aí ela traz aqui para Brasília e cunha esse termo pré-natal psicológico, né? E aí quando eu tive contato com ela foi falando sobre a área para mim e já me encantou bastante, né? Falar sobre esse momento tão complicado na vida da mulher, tão complicado na vida, né, do homem trans que está ali querendo gerar também. Então a gente vai começando a falar sobre isso e me encantou muito, né? A gente entender esses processos de um momento tão delicado da vida, né? E agora me explica uma coisa, como é que funciona e como é que se inicia, para quem para todas as mulheres, para quem assim, quem precisa realmente? Então, a gente vai atingir um público muito grande, apesar de a gente pensar ali que vai ser só para gestante, não, né? A gente vai começar a pensar desde lá da tentante, né? Daquelas mulheres que gostariam de engravidar, daquelas mulheres que pensam em ser mãe em algum momento, ou a gente também pode falar sobre aquelas pessoas que querem adotar, né? A gente também está falando ali de uma forma de gestar emocionalmente, né? Daí a gente vai para essa tentante, para essas pessoas tentantes. Depois a gente vai ali para uma pessoa que já está gestante. E a gente também trabalha as questões do pós-parto e puerpério, que o puerpério a gente entende que não tem um tempo específico, né? O puerpério ele é um tempo psicológico, então ele pode atingir ali tanto quanto semanas, quanto até 3 anos após esse parto. Tá. Agora a gente olhando, quero só pegar um traço, para a gente pegar uma marca temporal, pegar essa questão assim, tá lá a tentante, a gente sabe que tem as tentantes, né, que é um casal sem problemas, né, de saúde, né, então lá o homem não tem nenhum problema ali com a questão da quantidade ou com o movimento dos espermatozoides, a mulher não tem nenhum problema com essa produção de óvulos, né, então é um casal que não tem nenhum problema. Como é que beneficia esse casal, né, essa terapia, esse acompanhamento psicológico? Como é que beneficia? Você acha que é necessário para todo mundo? Ou você acha que tem alguns casais que precisam mais? Ou precisa só a mulher que precisa? Ou só o homem que precisa? Como é que funciona nesse primeiro momento, nesse casal aí? É um casal normal, nesse tentante. Que não tem nenhuma dificuldade, não teria nenhuma dificuldade orgânica ali, fisiológica para engravidar. Ainda assim é necessário, né? Porque mesmo com todos esses exames que foram feitos até chegar ali no por que não está dando certo, né?
Juntamente com isso, vem a ansiedade, vem a angústia, né? Cada negativo que aquele casal vem recebendo ali, vai vindo uma frustração, né? E nós sabemos que organicamente também atrapalha, né? Quanto mais essas pessoas estão ansiosas, quanto mais estão angustiadas, maior a dificuldade de fato conseguir essa gestação, né? Então, em todos os casos seria muito necessário, porque quando nós estamos tentando engravidar, já existe um projeto para essa criança, né? Já existe ali, eu vou fazer o quarto assim assado, o nome vai ser fulano de tal, vai gostar de futebol, vai gostar de não sei para onde, vai ser parecido com a avó. Já pensou ser parecido com a avó? Já tá vendo lá na frente, então, né? Então, a gente já tem feito um projeto, né, para essa criança, mesmo antes de engravidar, né? Então, é super importante que esse pré-natal psicológico se inicie antes mesmo da gestação. Para poder gerenciar essa emoção, né? Sim. Porque realmente é um turbilhão de emoção, né? Para todos nós que temos filhos, né? A gente sabe como é que funciona, né? Essa questão. Na hora que você está começando a pensar, nossa, como é que vai ser? Será que já foi, tem né? Nome, será que foi, né? Dessa vez, será que foi? Então, cada vez que pega esse resultado negativo, é uma frustração muito grande, né? E agora? Agora me explica uma coisa, Doiane, que eu vejo, né? Hoje a gente tem uma série de técnicas, né, para poder fazer inseminação, né, para poder fazer ali implante de óvulos, para poder fazer toda essa questão, para poder coletar ali espermatozoides, né, quando tem espermatozoide em quantidade insuficiente, ou com alguma alteração ali da função do espermatozoide, do movimento. E esses casais que têm essa dificuldade toda, a gente sabe que é importantíssimo o acompanhamento, né, psicológico. E eles procuram? Como é que é essa demanda? Hoje, ainda a procura não é tão grande, né? Deveria ser muito maior, visto que a emoção atrapalha muito o processo, né? Então, assim, nós temos recebido encaminhamentos, né? Os médicos, geralmente, que fazem esse tipo de acompanhamento, encaminham para o psicólogo também. Quando eles encaminham, algumas vezes as pessoas procuram, algumas vezes não. E justamente fala sobre esse preço, né? Eles precificam muito. Poxa, eu já estou gastando tanto dinheiro com essa inseminação, já é tão caro, vou deixar para lá o atendimento psicológico. Sendo que o atendimento psicológico ajudaria ali imensamente nessas questões, né? Então, imagina-se que essa mulher que venha tentando ter filhos, ouça do profissional que, olha, suas chances são mínimas, né? Nós vamos tentar aqui, nós vamos coletar e tal, mas suas chances são mínimas. Então, imagina o psicológico dessa mulher que se preparou, né, até aquele momento para ter esse filho, que idealizou essa criança, ouvir de alguém e falar, olha, suas chances são muito pequenas. Então, existe ali uma quebra gigantesca, né, nesses sentimentos, nessa questão emocional daquela mãe. Ou se a gente falar daquela possível mãe, né? Ou se a gente falar desse possível pai. Imagina se chega ali naquele momento e fala assim, olha, a sua motilidade é baixa, você não vai conseguir ter, talvez a gente tenha que buscar outros recursos. Falando até dessa masculinidade, esse homem também vai se sentir muito impotente nessa masculinidade, né? Então, é importante a gente falar sobre esse processo como um todo da parentalidade, que se inicia muito antes da gestação. Porque é interessante que você falou aí da masculinidade, porque a gente tem sempre esse olhar de que né, essa dificuldade da gestação, essa dificuldade da gravidez é da mulher. E nem sempre é da mulher, né? Então, tem ali aquela questão que é do homem. E aí eu vejo assim, né, na minha rotina, né, a gente vê que eles acabam deixando de tentar, e aí tem um diálogo que é meio, às vezes, é difícil falar sobre essas coisas, né? O casal, às vezes, tem dificuldade de se comunicar, né? E o homem, ele é o que menos procura também, né? Um acompanhamento psicológico, né? Sim. A gente tem visto, isso é um dado muito importante, que os homens têm tido muita dificuldade de procurar apoio psicológico, né? E tem uma demanda muito grande. Se a gente for falar sobre esse sofrimento masculino, é muito grande. Esse sofrimento do homem é muito grande e fala-se pouco, né? O homem tem que dar conta, né? Inclusive, por exemplo, em casos de luto, né? Luto em abortos, por exemplo.
escuta-se muito que, né, vira para o homem ou para o pai, né, ou para essa outra figura que esteja fazendo o papel de pai, e fala assim, você tem que ser forte por ela, né? Segura a onda porque você tem que ser forte por ela, sendo que ele também está no processo, né? O processo é de parentalidade, não é um processo só da mãe, nem um processo só do pai, né? Esse papel é da parentalidade, né? Então a gente tem sempre que, né, olhar, vislumbrar também esse papel do pai, que é muito importante, né? Eu fico observando aqui que tem um dado bem interessante, que desde 1973 eles fazem, se eu não me engano, a universidade nos Estados Unidos, eles fazem a contagem dos espermatozoides, né? Então, assim, desde 1973. E que agora, em 50 anos, eles viram que o número de espermatozoide num jato, né, ejaculatório, ele reduziu em 50%. Então, talvez a gente consiga olhar hoje essa questão de ter, né, que ter a maior dificuldade, né, talvez por essa quantidade menor. Agora, por que isso está acontecendo? Os estudos eles trazem uma série de coisas, falando que se é a questão de alimentação, se é a temperatura, mudança ambiental, né, do meio ambiente, tempo sentado, né? Então, assim, tem uma série de discussões aí que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente essa questão. Agora a gente tem aí esse casal que é um casal, né, tentante, tem toda essa dificuldade. Você falou aí do casal do trans, que isso é novo, né, que não se fala, né, e que se fala pouco, né, tem uma abertura a mais, a gente está vendo nas redes sociais, mas mesmo assim é muito novo. Como é que funciona isso? Porque quando a gente fala gestante, a gente pensa ali no tradicional, né? A gente pensa ali naquela mulher gestante com corpo feminino, né? Com aqueles traços femininos. E não necessariamente seja essa pessoa que vai gestar, né? Pode ser um homem trans. Então, hoje, como a gente está tendo vários casais de diversas formas, tem diversas formas de casais, a gente tem visto, né, essa amplitude do homem trans também gerando, né, gestando, né? Então é muito interessante que a gente olhe sobre isso, debruce sobre isso, né? A forma que a gente vai falar sobre isso, quando a gente vai encontrar esses homens trans em consultórios, né, em ginecologistas, e aí tem sim um olhar preconceituoso, né, com relação a isso, e a gente tem que acolher, olhar cada vez mais que isso é cada vez mais comum, né? Cada vez nós temos visto mais, e eu acredito também que nessa fase para essas pessoas também seria muito importante esse acompanhamento, né? Visto que o gigante, o preconceito que eles vêm recebendo ao longo da vida, e principalmente numa hora dessa. Isso é realmente porque é muito novo, né? A gente olha, é algo, né, que a gente não via, né, acontecer, não era divulgado. E aí eu quero entrar num outro ponto que a gente seguir aqui, que é a questão da rede social. A gente está vendo, por exemplo, né, coloca lá no teu Instagram, no YouTube, né, TikTok, né, às vezes é tudo muito rápido, né, é 1 minuto e meio ali, né, 1 minuto de vídeo, e eles aceleram tudo, e aí que fica mostrando aquela coisinha lá, e que mostra aquele teste, né, que vai lá, faz o teste, a mulher mostra, depois fazem aquela festa que ficou grávida, mostra uma vez, 2 vezes, que tentou. A gente sabe que existe hoje um adoecimento mental por conta das redes sociais. E aí, nesses casais que querem engravidar, todo esse papel da rede social e desse mundo perfeito, como é que funciona isso? O que você tem de dados aí? O que você tem de informação para trazer para a gente? Doutor Flávio, já é visto que a rede social é um recorte muito pequeno da vida, né, pessoal, né? Então imagina-se que essa tentante esteja ali, né, buscando o seu positivo, né, que a gente fala muito de tô buscando o meu positivo, e ali ver quão é fácil para as outras pessoas, né? A gente fala assim, nossa, mas é fácil para todo mundo que não quer engravida, né? Nossa, se fosse fulano de tal que já tem não sei quantos, estaria grávida de novo. E essa mulher, extremamente angustiada, tentando ali o seu positivo, não consegue, né? Então, tanto para essas pessoas, quanto eu acho que para toda a rede social,
tudo parece ser muito fácil, né? Parece que as coisas acontecem muito rápido, porque ali, de fato, mostra... A gente tentou, nós conseguimos. Como um todo, né? Como um todo. Ali, ó, eu tentei entrar na rede social, eu queria ser blogueiro, pronto. Agora eu tô aqui, ó, bombando. Olha, eu tentei ter um filho, olha, agora eu tenho 3, né? Então, isso é muito angustiante. É mais um fator angustiante ali para aquela jornada da tentante, né? E nós sabemos que não é assim o processo, né? Que, como você falou, existem esses homens que cada vez estão tendo dificuldades também, que não existe uma quantidade de espermatozoide como era antigamente, para as mulheres também, né? Visto que essas mulheres estão no mercado de trabalho, que elas têm diversas outras demandas da vida. Então, imagina fazer uma tabelinha, né? Porque é o que os médicos indicam é, de fato, uma tabelinha para tentante. Então, imagina você ter um horário para você ter relação sexual num dia específico, numa hora específica, para você conseguir esse filho, né? Então, até as relações sexuais desse casal são prejudicadas também, né? Então, e nada disso é mostrado na rede social, né? O que esse casal precisou fazer? Às vezes é uma FIV, às vezes foi, né? Teve outros recursos ali que facilitou também esse processo. Ninguém sabe, né? Só um recorte. Aí a gente fala que a rede social, ela, ao mesmo tempo que ela ajuda, porque tem rede que traz informação, né? A internet, ela traz informação realmente de qualidade, facilita, mas também tem um monte de coisa aí que tem embasamento científico nenhum, né? Uma doideira. Pra dar like, né? E aí é aquela coisa, né? E às vezes as pessoas até inventam, né? As pessoas inventam, né? Gravidez de 5, de 7, né? Não teve lá a grávida de Taubaté, né? Com 7 filhos, né? Um barrigão que era uma bola, um balão gigante. Então a gente tem essa coisa toda. E aí, a questão é que eu fico pensando também é o seguinte, como é que a gente cuida dessa mulher, desse casal, onde não teve problema nenhum, teve a gravidez, mas aí esse processo dessa gravidez, que às vezes é mais... ela não tem essa emoção toda dessa maternidade. Muito bom você ter colocado porque isso. A gente tem essa coisa que a maternidade, toda mulher tá feliz, está adorando, tá amando, tá não sei o quê. E aí a gente tem um monte de meninas, de mulheres que falam assim, tô aqui, às vezes eu quis ter, né? Eu quis fazer, não foi nada que aconteceu foi ali. Foi planejado, foi tudo, mas de repente ela se vê assim e fala assim, não é essa emoção toda que eu imaginava. A gente vê num processo histórico, né, que as mulheres deviam ser mães, eram projetadas para ser mães, né? Então que isso era inato, que as mulheres nasciam mães, que isso ia ser um processo muito natural, né? Porque nasce um filho, nasce uma mãe, e não é bem assim, né? O vínculo com essa criança, ele é um processo. Né? Não nasce uma criança na sua mãe, pronto, ali fiquei gestante, ai como eu amo essa criança. Não, nem para as mães, né? Claro que estou sendo generalista, mas é um vínculo adquirido, ele tem que ser criado, né? Então, imagina, se existem mulheres que idealizaram toda essa maternidade, que queriam, que se planejaram, e ainda assim, quando se vêem gestantes, tem um choque, né? Tipo, e agora? Agora é de verdade, né? Agora eu tô passando mal, agora meu cabelo tá caindo, agora eu tô engordando, agora o meu corpo não é mais o meu corpo. Continuo trabalhando. E esses aspectos faz também que esse vínculo tem uma dificuldade, né? É difícil eu pensar que eu não sou mais eu. Por mais que a gente planeje, olha, eu sei que eu vou ter uma licença de maternidade de todo tempo, mas ainda assim é um processo difícil de lidar, né? Então, visto que ainda tem essas mães, né, que idealizaram isso, e é difícil, imagina as mães que não estavam preparadas, que não foi algo... E a gente vê que no Brasil existem pesquisas que falam exatamente isso, que a maior parte das gestações não são gestações que foram planejadas, né? Então, se os planejados já são tão difíceis de fazer o vínculo, né? Se o vínculo é uma coisa de um processo, imagina as não planejadas, né?
Imagina para o pai também, porque o pai, a percepção desse pai não é a mesma percepção dessa pessoa que está gestando, né? E ele tem que criar esse vínculo também. Então é muito difícil esse processo. Imagino. Agora, seguindo aqui, porque a gente fala assim, tentou, né? Teve aquela que tentou, que não deu certo, teve aquela que tentou e conseguiu ele na primeira vez, teve um que tentou várias vezes, aí teve aquele que conseguiu tudo, feliz, está tudo certo, no meio do caminho tem o aborto. Como é que é o aborto nessa condição? Como é que é essa cabeça? Como é que cuida? Porque assim, como é que cuida? Como é que faz para a pessoa ficar bem? Ficar bem, a gente, né? A gente sabe que tem essa dificuldade, mas como é que faz para poder ajudar a ficar bem? Primeiro a gente tem que pensar que ali é um luto, de fato, né? Porque ainda assim é muito difícil para a sociedade ver que ali é um luto, né? Que aquela pessoa está passando por um luto, que aquela família está passando por um luto, né? Porque muitas vezes, como esse bebê não chegou a de fato nascer, né? Às vezes um aborto ali de algumas semanas, a gente escuta muito que tipo, você tenta outro, né? Mas ainda não era um bebê, né? Era só um feto. Então, a partir de tantas semanas, e ali você tem que entender que para aquela mãe, para aquela pessoa, aquilo sim era o filho dela, né? Então você desmerecer essa dor daquela mulher é muito triste, né? Muito difícil. Então a gente vai ter que primeiro visibilizar que é um luto, né? Apoiar, acho que rede de apoio nesse momento é muito importante. Estar com ela, entender esse momento dela, né? Contemplar que aquele momento é um momento muito difícil. E existe também um protocolo de luto neonatal e luto em abortos, né? Que a gente fala sobre isso. Existem alguns passos que, inclusive, na terapia, que a gente fala que, né, que é diferente a psicoterapia, que a gente faz de terapia normal, e a terapia gestacional, que é esse pré-natal psicológico. Esse pré-natal psicológico também abrange, por exemplo, essa parte do luto, né? Existem essas mães que vêm pra gente após um aborto, que a gente vai conseguir olhar para essa mãe, acolher esse sentimento e ter um protocolo ali para a gente conseguir vislumbrar, né, de fato, o que vem acontecendo, como ela percebe, porque às vezes a gente também vai olha, nossa, isso é muito triste, e eu tenho que ver o que ela sente com relação a isso, né? O que ela está sentindo, como é que ela pensa isso. Então, primeiro eu vou acolher qual que é o pensamento dela com relação a isso, o que ela está sentindo, como ela vê isso, se a gente pode, né, fazer um desfecho para essa história também, né? Como é que a gente pode falar sobre essa criança? A gente faz ali, por exemplo, começa a construir a história, né? O que você pensou para ele? Quem era esse serzinho, né? Quem era? Você deu nome? Qual o nome que você pensou? E como é que acontece? A maioria consegue superar? Ela consegue entender? Ou essa questão de não conseguir superar? Porque eu vejo sempre o seguinte, né? Quando pergunta assim, tem quantos filhos? E a mulher, ela sempre fala, ela teve ali um aborto no meio do caminho, e eu vejo que ela sempre fala assim, 5 filhos, mas um eu perdi, né? Ela nunca exclui, né? Então, para ela teve ali, independente se foi no começo da gravidez, no meio da gravidez, ou no final da gravidez, né? Ela sempre coloca ele ali como mais um filho. Agora, me diga uma coisa, como é que é esse processo dessa aceitação, dessa perda, desse processo de entender tudo isso e de ficar bem? Como é que é? Acontece com a maioria das mulheres? Não acontece? Né? Tem umas que ficam muito ruim, fica bem, a relação do casal. Flávio, eu sei que são muitas perguntas. São muitas perguntas. Muitas perguntas. Assim, o saudável, de fato, é que essa mulher inclua esse filho na conta, né? Inclusive, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma consulta ginecológica, por exemplo, pergunta quantos filhos você teve, quantos abortos, quantos partos, né? Sempre tem essa pergunta. E aí, se nós fazemos essa pergunta num ambiente clínico ali, médico, com certeza essa é uma pergunta relevante ali para a questão emocional, né? Então, geralmente, essas mulheres que têm, a gente trabalha nesse aspecto mesmo, de que existiu esse filho. Ela é mãe desse bebê. Por isso que nesse processo que a gente, né, encaminha com essas mulheres, a gente dá nome,
a gente escreve uma carta, a gente fala o que a gente imaginou para ele, quem que ele seria, com quem que a gente imaginou que ele iria aparecer, porque a gente começa a concretizar isso, né? Que talvez para o outro é tão fantasioso, para essa mulher existe, ela teve, né? Que seja por semanas, mas ela conviveu com esse filho. Porque ela teve vínculo. Porque a gente vê tanta questão do aborto e a gente não vê falar, né, dessa construção, né? Dessa construção emocional, né? A gente não vê falar. E desconstrução, né? Porque ali, se ninguém viu, não existe. Então parte também de um luto invisibilizado. Não, que é isso? Não, né? Não fica assim, não. Como fica assim, não? Você tá falando do meu filho. Não, depois né? tenta outro, né? Outro, você é tão jovem, né? Ou então uma fala que é muito comum é Deus quis assim. Que aí traz a religião, Traz a religião para talvez de alguma forma tentar compensar aquilo, mas é uma dor muito grande, né? Ainda mais você colocar ali um símbolo ali de fé, ali, falar que Deus quis assim. Poxa, eu tô sentindo tanta dor, será que Deus queria que eu sentisse tanta dor, né? Esse Deus depende da fé, do credo dessa pessoa, mas será que esse ser queria que eu me sentisse assim, né? Então, são falas que a gente escuta que às vezes é a pessoa tentando acolher, mas são muito dolorosas. E né? a gente olha assim, o Doiane, que as pessoas, né, têm esse olhar tentando ajudar e na verdade acaba não ajudando, né? Ou às vezes acaba atrapalhando, às vezes aumentando a dor, falar de novo da dor, né? Repetir a dor. E aí a gente fica olhando assim que ninguém fala desse caminho, né? Que é da terapia, né? Que é de falar da dor, de fato, né? Que é ir lá visibilizar isso. E que é especializado, que é aquele momento de sentar, de falar, de chorar, de lembrar de coisa boa, de rir, né? De trabalhar tudo isso, ou de não falar nada também, né? Porque a gente pensa sempre que terapia é sentar e falar falar assim, ó, eu não quero falar nada, não quero conversar absolutamente nada. Eu estava vendo até eu não lembro quem era, bem, uma artista que estava falando sobre essa questão de ir para terapia, e ela falou que ela foi para terapia muito jovem, assim, né, adolescente ali, e aí ela disse que ela chegava na terapia, e aí quando ela entrava na terapia e ela chegava lá, olhava para a psicóloga, falava meia dúzia de coisas e depois dormia. Aí a psicóloga acordava ela e falou, olha, acabou, né? A gente nosso tempo já é. Aí ela ia embora. Aí depois ela disse que fez isso. Acontece. Fez e foi fazendo. Aí ela disse que passado um tempão, depois ela encontrou a psicóloga. E aí ela, nesse processo, né, da maturidade, né, de se conhecer, de se entender, aí ela falou assim, que ela foi lá e falou com a psicóloga assim, olha, nossa, sabe que é uma coisa que eu queria falar contigo e que eu fico tão, assim, fiquei tão sem jeito e tão envergonhada e pensando assim, o quanto que eu utilizei do seu tempo para poder ir lá dormir. Ela falou, não, aquilo ali foi sensacional porque ali a gente só dorme tranquilo onde a gente se sente seguro, né? E é esse espaço de segurança, né, que a gente está falando, né? Que é o espaço de segurança do consultório, né, que é o espaço de segurança do terapeuta, que está ali para poder trazer esse espaço realmente de segurança e que você sabe que o que está ali dentro não sai dali, né? Que tudo pode ser dito ou também nada precisa ser dito, né? Não vai ter julgamento, não vai ter, né, uma questão de moral, né? Incluindo essas questões do aborto. Às vezes aconteceu um aborto e aí por isso que a gente fala, não necessariamente essa mãe ficou triste, né? Às vezes aconteceu e ela vai chegar para mim e vai falar assim, olha, aí começa assim, né? Deus me livre, eu quero que Deus me perdoe, mas para mim foi melhor assim. Em que outro espaço ela teria essa possibilidade de falar que ali ela também se sente melhor dessa forma? Porque senão vira o espaço social, às vezes é espaço de culpa, né? Muito. Né? O espaço de culpa é o que não pode, é o que você está errado, moral, é que você tem que... né? E aí, né, quanto mais, às vezes, a questão de colocar, né, que a gente tem essa questão da religião também, que tem um peso muito grande, né? Então, assim, a gente tem todos essas questões. Aí foi lá,
aconteceu tudo isso, tentou de novo, ficou grávida, teve gêmeos. Não, aí é outro processo. E aí teve gêmeos, e aí com esses gêmeos que chega aquela boom de ocitocina, né? Que é aquele amor incondicional, que é o hormônio do amor, tá bombardeada pelo amor, aquela mulher, e aí tem aquela fasezinha confusa ali, que é baby blues, é assim que fala? Sim. A gente tem, né, ali, depois do parto, tem uma descarga gigante de ocitocina, mas assim também como outros hormônios também abaixam com uma velocidade muito grande, né? E aí, junto a isso, vem o cansaço, a amamentação, um bebê pequenininho que é completamente diferente daquele bebê idealizado, né? Que a gente via antes da revista Crescer, que agora não tem revista Crescer, né? Mas é totalmente diferente daquele bebê ali do Instagram, né? É completamente diferente. Chega ali um bebezinho pra mim, eu tenho privação de sono, que muitas vezes, a gente fala no pré-natal psicológico sobre essa amamentação, mas quem não tem esse apoio ali, te entrega e fala, é natural, né? É natural, você sabe amamentar, você sabe fazer. E não é natural. Não necessariamente você vai chegar e colocar o bebezinho ali no seu seio e ele vai mamar tranquilamente, né? Então existem muitos processos quando esse bebê nasce, quando te entrega, né? Te entregou esse neném e fala assim, graças a Deus, nasceu com saúde. Nasceu com saúde o bebê, mas e a mãe? Será que ela tá com saúde para lidar com isso? Será que a gente olhou essa mãe? Qual é a saúde dessa mãe para lidar, né? Porque são 6 meses ali intenso, né? Sem parar, né? Para! Para! Eu não tô sabendo se para, se uma hora para, não. Mas esses primeiros meses são muito intensos. Se para, eu acho que não. E nós, os homens, os pais, a gente só tem 8 dias de licença, né? Na maioria dos casos. É outra coisa que necessariamente tem que ser revista. Mas você imagina que essa mulher acabou de ou fazer uma cirurgia para ter esse bebê, ou ter de parto natural. E aí a gente vai ter que começar a perguntar como foi esse parto. Né? Porque a gente só fala assim, bebezinho chegou, que ótimo, que maravilha. Você perguntou qual o relato de parto dessa mãe? O que ela vivenciou nesse parto? Porque tem muitos partos traumáticos. Na verdade, a maior parte é traumático, né? E isso que, né, não deveria ser estatístico, mas né? Muitos partos são traumáticos. Então, como foi essa história do parto? Porque simplesmente entrega-se esse bebê para essa mãe. E por mais que essa mãe tenha tido 10 filhos, cada bebê é diferente, cada bebê é um bebê. Então espera-se que ela vai chegar e que ela vai dar conta, né? Vai ser tranquilo, ou então quem já teve, já tive isso aqui eu tiro de... Não é bem assim, né? Então o baby blues pode acontecer ali, acho que até as 2 semanas, que é uma tristeza muito grande, que é uma sensação ali, né? Não só uma sensação, mas é um cansaço muito grande. E aí ele vem nessas primeiras semanas, né? Uma dificuldade ali, talvez com um vínculo também, né? Um estresse muito grande por todas essas privações que essa mulher tem, além da privação de sono, né? Então eu olho ali, eu encontro aquele bebê que não vem de encontro com aquela idealização que eu tive, né? Às vezes também tem ali o que muitas vezes vem no baby blues também é uma falta de apoio psicológico, um apoio da família, um apoio né, que as pessoas possam estar com aquela mulher. Então nem sempre as mulheres têm essa rede de apoio, que é extremamente importante em todos os casos, né? Começando lá da gestação até esse pós-parto e puerpério. E aí tem até 2 semanas a gente poderia estar chamando ali de baby blues. Depois disso, a gente chamaria talvez de uma depressão pós-parto, né? Que aí ela é agravada, ela necessariamente precisa estar com um psicólogo ali, né, trabalhando. Necessariamente a rede de apoio tem que dar suporte também. E aí a gente vai entender, né, junto com um psiquiatra, por exemplo, se é necessário entrar com uma medicação. Porque o baby blues é um período muito curto, né? De tristeza, né? Sim, que não é uma depressão, na verdade é uma tristeza, né? E ali que envolve ali aquela mãe, né? Mesmo, e tem um período curto. Isso. E aí depois que passa um pouco mais ali o tempo, que aí pode ser uma depressão, porque às vezes pode ser uma mulher que tem uma depressão antes, né? Antes da gravidez, né? E aí
né, mesmo tratando ali durante a gravidez, aí depois na gravidez ali pós-parto, aquilo ali pode, né, ou piorar, né, se agravar. Então assim, é importante esse cuidado. Aí tem que ter o acompanhamento, né, com o psicólogo, também o médico tem que estar presente, porque, né, aí a rede de apoio, né, para poder cuidar dessa criança também que está ali no meio desse emaranhado aí e que literalmente não entende nada do que está acontecendo, né? A única coisa que quer saber é de chorar e peito, né? Tem peito. Hoje tem, eu quero, chora. Né? E essa amamentação que no começo é uma amamentação que, né, mais difícil, né? Que às vezes não sai, né, a quantidade ali de leite suficiente, que é doloroso, né? Então assim, e aí tem todo esse processo que aí é todo esse boom. Aí você tem uma outra coisa, agora é o seguinte, tá lá, tudo bem, tudo feliz, e aí a gente vê que tem toda essa alegria, né? Essa felicidade. Aí não precisa de tratamento, de psicólogo, não, né? Precisa? Precisa. Todo mundo bem, quartinho lindo, Precisa, pai ajudando, todo mundo colaborando, avó, todo mundo dentro da casa, uma festa, balão. É uma visão muito romantizada. É muito romantizado isso. Eu não conheço nenhum caso que tenha sido 100% lindo, né? Não conheço, mas pode ser. Mas eu acho que se for 100% ainda se precisa, porque vamos entender o que está acontecendo aí. Tá perfeito demais, né? Vamos olhar isso, vamos ampliar isso. Com relação ao que você tinha falado antes, por isso que a gente fala em pré-natal psicológico, né? Porque antigamente a gente não tinha nem o pré-natal, né? A gente não tinha o pré-natal ali, os acompanhamentos não eram feitos, a criança, né, ia saber se era menino, se era menina quando nascesse, né? Se tinha alguma deficiência quando nascesse, não tinha como a gente antecipar essas questões, né? E então a gente começou essa promoção da saúde, a gente começou a entender que era necessário, que a gente podia fazer uma promoção de saúde ali, que a gente podia antecipar alguns aspectos, que a gente podia estar melhorando em algum lugar, né? E aí a gente começou a fazer o pré-natal, com as consultas, os exames, isso, né, foi um ganho muito grande, né, para essas crianças e para essa mãe. Quando a gente, né, consegue colocar agora, consegue entender que também existe um pré-natal psicológico, né, que enquanto a gente está vendo as questões fisiológicas e orgânicas, a gente também tem que olhar para essas questões emocionais, a gente consegue ter outros ganhos também, né? Uma mãe saudável tem um bebê saudável. Porque né? porque a verdade é que o ideal, né? O ideal seria quando pensa em gravidez, né, que está planejando ali, que realmente decidiu essa gravidez ali, esse casal, né, ou essa mãe aí solo, né, que resolve, vou ficar grávido, vou ter um bebê, e aí o ideal seria começar já, né, esse acompanhamento aí para poder entender esse processo e para se proteger, né, para não olhar, né, porque a gente sabe, né, que quando se pensa em gravidez, que foi o início da nossa conversa aqui, que foi, tô lá na frente já vendo a criança andando, correndo, subindo no cachorro, né? Aquela coisa de propaganda, né? E aí segurando, todo mundo tomando banho de chuva, né? Banho de mangueira, aquela coisa toda. E aí o ideal, então, é fazer todo esse acompanhamento antes. Tem alguma história, alguma história assim interessante pra você contar pra gente, assim, que faz isso desse jeito? Doutor Flávio, tem aparecido algumas tentantes, né? E aí eu tenho acompanhado uma que veio desde antes da gestação até o puerpério, né? E até agora que o bebê ainda já está grande, ela continua comigo, né? Mas quando ela começou a tentar engravidar, a gente foi olhando ali, vislumbrando que ela começou a pensar na maternidade, né? Que essa mãe, ela antes disso, ela tem que começar a pensar nessa maternidade. Muitas vezes, né, no caso dela, por exemplo, ela não tinha pensado sobre isso, né? Ela pensou, não, quero primeiro deixar minha carreira mais redondinha, quero estudar mais e tal. E chegou ali,
em um momento que ela falou assim, agora eu tô pronta, né? Agora eu quero, agora eu tô pronta. Aí, Doiane, é o meu momento, eu quarentei, quero ter um filho e tal, tá tudo organizado, minha casa tá organizada, quero ter um bebê, agora é a hora. E ali também veio ali um aspecto junto com o marido, né? Porque ela também teve que convencer ele, porque antes disso eles estavam muito bem, obrigado, não queremos crianças. E aí veio, né, a gente trabalhar isso também, o quanto que era vontade dele, o quanto que era vontade dela, o quanto que isso ia caber nessa relação conjugal também, né? Porque se são casados, eles deveriam entrar num consenso com relação a isso. Então, trabalhamos em algumas sessões sobre essa questão, sobre se de fato ela queria ser mãe ou se a sociedade estava impondo para ela que já estava na hora, né? Que a gente fala assim, tem um relógio biológico, você vai, se você quiser depois, você não vai dar conta e tal. Então, trabalhamos essas questões primeiro, né? Até ela começar a tentar de fato. Feitos os exames, foi pedido para ela que realmente que ela começasse a fazer com a FIV, né? Que teria uma proposta melhor para ela. Assim, a médica que ela consultou foi falando. Então já teve uma questão ali financeira, né? Que ali tem que encontrar alguns recursos, não é uma coisa barata, né? E ali teve a primeira tentativa, e é uma grana, a segunda tentativa e outra grana, e aí eles começaram, né, falar assim, talvez não seja pra gente, talvez Deus não quer que a gente tenha filhos, talvez a gente tenha que entrar, por exemplo, numa fila da adoção e tal. E aí a gente foi trabalhando nesses aspectos para uma possibilidade de sim, talvez entrar numa fila da adoção, de sim, pode ser que não aconteceria, e eles seriam só os dois. Também, né? E sim, talvez teria que tentar mais para talvez conseguirem. E aí, claro, com o que ela vai sentindo com relação a isso, né? Enfim, eles continuaram tentando e ela engravidou, teve a bebezinha, coisa mais linda. Trabalhamos, né, durante essa gestação, trabalhamos, né, sobre essas idealizações que tinha, né, sobre a avosidade, né, porque também é muito difícil você, né, chegar e falar assim, eu quero que meu filho seja assim, eu vou educar assim, eu vou educar assado, mas tem ali uma vozinha que fala assim, neto meu não vai pôr o pé no chão descalço, né, o que tem a ver, né, e tem ali toda essa questão de, tipo, quem eu sou como mãe, quem minha mãe foi comigo, quais coisas eu quero repetir, quais coisas eu jamais faria com o filho meu. Então, dentro desse processo, na terapia com mães, a gente encontra muito isso, né? Porque essas mães vão de encontro também com elas crianças, né? Quem era elas enquanto crianças, né? E que olhar que elas dispunham desses pais, né? Como é perceber você entrando em outro papel também, né? E aí nós tivemos várias sessões com relação a isso também, até a bebezinha nascer. Quando a bebezinha nasceu, a gente estava esperando, né, também uma rede de apoio diferente, e aí nasceu e veio uma outra bomba, né? Os avós tiveram também outras questões e também não conseguiram estar ali apoiando ela do jeito que ela tinha certeza que aconteceria. Que ia acontecer. Então foi mais uma parte do processo que a gente, né, que ela imaginou que seria de uma forma, foi diferente também. Então esse apoio psicológico nesse processo foi fundamental, né? Porque ela estava ali se sentindo... A maternidade é uma coisa muito solitária, né? Não adianta você falar assim, mas aí eu contei pra minha amiga. Sua amiga tá vivendo outra vida, não é a vida... A maioria das mulheres que, por mais que já tenham tido filhos, tendem a esquecer o que realmente se passa ali no puerpério. Então é muito difícil esse acolhimento por pessoas que não estejam vivenciando o mesmo momento que o seu, né? Por isso que a gente fala muito também de grupo terapêutico, por isso que esse atendimento psicogestacional também é legal de ser feito em grupos. Porque faz uma troca, né? Porque é uma troca muito Porque você bacana. tem aquela mãe de primeira viagem, até aquela mãe de segunda, de terceira, então, de quarta. vivenciando ali as emoções daquela fase, né? Então, assim, é muito mais fácil você ser acolhida por alguém que realmente está passando naquele momento a mesma coisa que você, do que por uma amiga que, por mais que você ame de paixão, não vai entender que você não conseguiu nem escovar o dente naquele dia, né? Não, hoje eu não consegui nem escovar o dente. De fato, tem dias que essas mães não conseguem, né? Então, o apoio que ela estava precisando naquele momento, ela não teve, né? Mas a gente estava ali fazendo um acompanhamento e foi extremamente importante para ela. E a gente conseguiu, né? Trabalhar tudo isso. Trabalhar essas questões. A gente
entrou numa depressão, ela entrou numa depressão e a gente conseguiu reverter o quadro ali que legal. Acompanhamentos. Aí a gente pediu acompanhamentos 2 vezes por semana, por exemplo, né? A gente pediu acompanhamento 2 vezes por semana. Esse pai entrou também muito mais na terapia, né? A gente conseguiu trazer, né, mais ele para dentro desse quadro, né? Porque fica ali muito mãe e bebê, mãe e bebê, mãe e bebê. Então, como que a gente pode trazer esse pai para estar dentro, né, dentro desse ciclo também e não excluir ele? Porque ele também se sente excluído, né? Não, mas eu não sei. Não, porque eu não sei pegar. Não, mas é a mãe que vai amamentar. Não sabe lidar com o cuidado da criança. Esse pai tem que ser inserido, né, nesse contexto. Então, uma das coisas que foi trabalhada é deixar esse pai entrar nesse contexto, né? Assumir algumas coisas ali que não necessariamente é só da mãe, né? Ou seja, no final... Estão lindos, maravilhosos. Ela continua em terapia, né? Que é extremamente necessário para esse processo. A gente não sabe que horas, né, que vai acontecer alguma coisa, né? Mas foi revertido, né? Assim, a depressão, nesse momento, ela não está em depressão. Tem outros aspectos que eu acho que a gente nunca acaba, né? Tem outros aspectos ali que ela está vivenciando, mas a gente conseguiu um acompanhamento desde ali do processo de quando ela começou a pensar em ser mãe até esse momento que a gente já tem ali a bebezinha. Ela já está com 1 ano e meio. Oh, que lindo! Que no final das contas, né, a gente vê que vão ter, né, casais, mulheres que vão ter ali alguns problemas mais leves, mais pesados, mais graves, né, ao longo da gestação, ali no pós-parto, né, durante todo esse processo. Mas a gente vê também essas que acabam ficando tudo lindo, né? Que acaba... Doutor Flávio, não existe bonito. Tem uns bonitos. Não existe. Porque a gente vê assim, ó, porque eu vejo assim, que tem umas mães que elas falam assim, nossa, eu queria engravidar de novo só para ter aquela fase, né, do bebezinho pequenininho para pegar no colo, aquele chorinho. Realmente, o ideal é que volte o brilho, né? O ideal é que, meu Deus, porque realmente é um período que a gente fica ali só por Deus, né? Mas tem que voltar o brilho mesmo. É importante que essa mulher consiga, né, sair lá daquele... Porque, de fato, as coisas vão entrando na rotina, né? E a gente precisa ter menino nesse mundo, né? Sim. Tem que ter criança. Que as outras mães tenham mais. porque eu sei, assim, que essa tal dessa ocitocina, esse tal desse hormônio do amor, que faz com que, na verdade, todo esse processo a parte mais difícil, o cérebro apaga, né? Aí fica só aquela parte gostosa, né? Então, assim, até o próprio pai também acaba tendo uma liberação maior também de ocitocina nesse processo, né? Então, tanto que ele fica mais sensível, mais choroso, né? Então, assim, ele tem todo esse processo também aí durante essa gestação. Doiane, vou falar para você uma coisa, essa nossa conversa aqui, porque a gente se fala tão pouco, né, da gestação, né, de entender o processo da gestação, da psicologia gestacional, da importância da terapia, né? A gente só pensa no processo mais de fazer os exames, das ecografias, né, de comprar roupinha, toda essa questão aí mais médica e social, né, e arquitetônica, né? Então, e acaba às vezes deixando de lado, né, essa cabeça também que precisa ser trabalhada dessa mulher, desse pai, dessa família, né, e assim, essa nossa conversa aqui realmente foi esclarecedora, foi muito legal, muito aprendizado, que a questão é essa, desse aprendizado. Quero agradecer a sua presença, quero dizer aqui que todo esse nosso podcast aqui tem a Eluno Educação aí presente, a Azur Produções, que está por trás de toda a câmera, de todo o roteiro, e dizer que você é convidada, sabe, mais que especial para falar desse nascimento aqui, desse nosso podcast, e você está convidada para vir milhões de vezes aqui para a gente bater esse papo. E me diga, deixa aí uma mensagem final aí pra gente, deixa seu contato. Quero dizer primeiro para as mães que apesar da gestação e a maternidade ser tão difícil, existe esse momento que você se torna, né,
torna a ser você mesma, né? Que vai voltar, que você vai continuar a sua vida, apesar de todos os percalços que vêm, né? Que serão passados, que você vai voltar a ser você em algum momento, né? Quando a gente tá lá naquele momento dali do puerpério, é muito difícil olhar lá no final e falar assim, meu Deus, será que vai acabar isso? Será que um dia vai passar? E de fato passa, né? De fato você vai conseguir voltar a ser você em algum momento, né? Isso é o ideal, isso é o que a gente busca. Então, assim, calma, vai acontecer, você vai voltar a ser você em algum momento. É só um momento. E para esse momento, né? Guarda esse momento. Viva esse momento, chore esse momento, peça ajuda nesse momento, busque a avó, busque a tia, busque a amiga, busque uma terapeuta, né? Não deixe de procurar ajuda, ajuda é extremamente importante para você chegar lá em ser você novamente, né? Então, curta essa maternidade primeiro, né? Olhando ali para aquelas redes sociais, calma, seu corpo um dia vai voltar. Calma, você vai voltar para o trabalho em algum momento, né? Não está acabado, né? É uma fase da sua vida e o mais importante é que você viva essa fase com saúde, né? Então, vai dar tudo certo no final. Como é que encontra você? Então, eu trabalho em Taguatinga, né? Eu atendo presencial ali em Taguatinga, do lado do Hospital Anchieta. Não atendo só demanda de gestação, eu atendo adultos também, idosos, adolescentes também, e ali a gente faz um atendimento também online, né, para aqueles que precisam, e é bem tranquilo. Espero que vocês tenham mais abertura, né, para psicologia e busquem um terapeuta, né, sendo eu ou não, mas que busquem um terapeuta. Em todas as fases da vida a gente precisa de um terapeuta. Então tá bom, vou falar aqui com a produção, ó, depois tu coloca lá, tá, vamos colocar o contato, vamos colocar aí tudo direitinho, tá bom, produção? Então tá certo, hein? Doiane, obrigado. Foi linda essa nossa conversa esclarecedora. E ó, estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio do Horizonte de Conversas, tá? Contamos com a presença da Doiane, Eluna Educação e toda essa produção aqui, Azur Produções, tá? Então, vamos lá, siga a gente em todas as nossas redes, siga a gente no YouTube, no Instagram, que nós estamos lá, e nas plataformas de áudio. Até a próxima.